Olá, eu me chamo Fabi, sou facilitadora do curso de crochê aqui no Armarinho Selga e hoje eu quero ensinar você a fazer esse lindo cropped aqui, olha. Ele foi feito com um fio verano da Circo com apenas um novelo. Agora eu quero te dizer que mesmo você sendo iniciante no crochê, com a técnica que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir fazer um cropped igualzinho a esse. Você precisa apenas ter conhecimento dos pontos básicos do crochê, que são ponto alto, ponto baixo e correntinha. Para eu fazer esse cropped, eu vou utilizar a agulha número 2, tá? Vou posicionar o fio em cima do dedo, fazer o meu ezinho inicial como sempre, vou arrastar o fio aqui para dentro e fiz o meu nozinho. A partir de agora, nós vamos fazer um total de 25 correntinhas. Feito as 25 correntinhas, eu vou medir aqui com a minha fita métrica quantos centímetros que deram a minha correntinha, porque o meu ponto pode variar em relação ao seu ponto. Aqui deu um total de 11 centímetros de correntinha. Então, você vai fazer 25 correntinhas ou até atingir 11 centímetros de correntinha. Vai laçar. Vai contar a partir dessa primeira corrente, você vai contar 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha, você vai entrar com a agulha e vai fazer um ponto alto. Agora você vai trabalhar com pontos altos até chegar no final do seu cordão de corrente. Quero lembrar a você que eu estou usando o fio da Circo, verão da Circo, mas você pode fazer esse cropped com outros fios. Fio Anne, por exemplo, fio Charme, fio Bela. E você vai conseguir o mesmo resultado na sua peça. E aí, então, eu vou trabalhando com pontos altos até chegar ali no finalzinho da minha corrente. Cheguei aqui no final da minha corrente, vou virar a minha peça, vou subir 2 correntes apenas. Agora, em cada pontinho de base, eu vou colocar um ponto alto. Ó, o próximo ponto de base está aqui, vou colocar um ponto alto. E vou seguindo, fazendo pontos altos, até eu chegar aqui, ó, no meu último ponto da minha carreira anterior. Para quem está começando agora no crochê, que esteja aprendendo a fazer ponto alto, para você fazer o ponto alto, você vai dar uma laçada na agulha, entrar dentro do pontinho de base, puxa o fio e sai por ele. Vai ficar com 3 fios na agulha, você laça novamente, passa por dentro de 2 fiozinhos, laça de novo e passa por dentro dos outros 2. E aí você fez então um ponto alto. E aí eu vou seguindo, fazendo pontos altos, até chegar ali no finalzinho da minha carreira. Esse cropped, ele é muito tranquilo de fazer, muito rápido, econômico, porque com apenas um novelo de linha, você consegue desenvolver um cropped desse daqui. Cheguei aqui no finalzinho, eu ainda tenho esse último ponto aqui, ó, bem aqui na minha pontinha. Então, entra com a agulha e faz o seu ponto alto. Agora, dentro dessa alça que se formou do ponto alto da carreira de baixo, nós vamos colocar 3 pontos altos aqui dentro. Então, vou fazer o primeiro, o segundo e o terceiro. 2 correntinhas, laço e no mesmo espacinho eu vou colocar mais 3 pontos altos. O nosso segundo e o nosso terceiro ponto alto. Laça. E agora nós vamos continuar fazendo os nossos pontos altos do lado de cá.
Então aqui, ó, já tem o meu primeiro ponto bem nesse espacinho aqui, ó. Então eu entro com a agulha e faço o ponto alto. E eu vou seguindo normalmente agora, colocando ponto sobre ponto em cada pontinho de base. E vou tecer até chegar no final da carreira. E vai fazendo seus pontos até chegar ali no finalzinho. Esse bojo, ele é feito no formato de vai e volta. Então, quando chegar ali no finalzinho da carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas, vamos virar a peça e vamos voltar trabalhando novamente uma carreirinha de pontos altos. Ó, cheguei no final, vou fazer 2 correntes, virei a peça e vou para o próximo pontinho de base, que é esse daqui, ó. E entro novamente fazendo ponto alto. E eu vou fazer ponto alto até eu chegar aqui, ó, no meu último ponto daqueles primeiros 3 que eu fiz dentro da alça. Então, vou seguindo fazendo pontinho alto. Cheguei aqui, ó, no meu ponto, no meu último ponto. Agora, dentro desse espacinho que formou pela carreirinha de baixo, nós vamos colocar 3 pontos altos seguidos. É como se nós estivéssemos fazendo um lequinho aqui dentro dessa alça. Então, coloquei 3 pontos altos, faço 2 correntes e volto no mesmo lugar com mais 3 pontos altos. Quando eu termino de fazer o meu lequinho, aí eu continuo fazendo os meus pontos altos, um em cima de cada um pontinho de base, normalmente. O primeiro ponto já é esse pontinho aqui, ó. Então, eu entro e faço meu ponto alto. E vou seguindo, fazendo ponto sobre ponto, até chegar ali no finalzinho da carreira. Perceba que a nossa quina, ela já vai ficando desse jeito, olha. Já vai criando aqui uma quina. E o nosso bojo, ele vai ficando dessa forma aqui, ó. Nós vamos contar da seguinte forma: essa carreirinha do meio não conta. Essa aqui é a nossa primeira carreira do lequinho. Então, a única coisa que vai mudar aqui no nosso bojo é esses pontos, a quantidade de pontos que nós vamos colocar no nosso lequinho. Então, nós vamos fazer 3 carreiras, colocando 3 pontos altos aqui no meio para formar o lequinho. Então, nós já fizemos 1, 2 e vamos fazer a próxima. A partir da 4ª carreirinha, no leque nós vamos colocar apenas 2 pontos altos para poder chegar até o finalzinho do tamanho do bojo que nós vamos querer, tá? Muito bem, fiz aqui as minhas carreiras. Esse bojo, ele vai ficar com um total de 9 carreiras. Contando a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Sendo que, só para relembrar, as 3 primeiras carreiras de leque são com 3 pontos aqui no nosso lequinho, e as demais carreiras, a partir da 4ª até a 9ª carreira, você vai fazer o lequinho com 2 pontos altos apenas aqui no meio, vai repetir as 2 correntinhas e você vai atingir um tamanho mais ou menos desse daqui. Eu vou medir a minha peça para ver qual o tamanho que ficou. Deixa eu medir primeiro a altura, olha, eu vou dobrar aqui. Ele ficou com aproximadamente 18 centímetros de altura por, deixa eu medir pela base, também 18 centímetros. Então, esse tamanho de cropped, ele veste de um tamanho 42, 40, 42.
Agora eu quero dar uma dica para você que quer fazer um cropped menor, tamanho M, por exemplo. Então você vai fazer apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Se você fizer apenas 7 carreiras, você vai conseguir ter um cropped de tamanho M. Ah, eu quero um tamanho P, então você vai fazer apenas 6 carreiras. E aí depois nós vamos continuar então fazendo a base do nosso cropped. Chegando aqui, olha, na minha última carreirinha, no meu caso aqui na minha 9ª carreira, eu vou virar o cropped nessa posição, que agora eu vou trabalhar desse lado aqui, olha. Vou subir 2 correntinhas. Em cada alcinha dessa daqui de ponto alto, da carreira, né, anterior, eu vou colocar 2 pontos altos. Então aqui eu já tenho 2. Laço, vou para o próximo espacinho e coloco 2 pontos altos. Vou para o próximo espacinho do ponto alto, olha, e coloco 2 pontos altos. E eu vou seguindo dessa forma até chegar ali no finalzinho da minha carreirinha. E ele vai ficando desse jeitinho aqui, olha. Nós vamos criar uma base aqui embaixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas enquanto você faz a sua. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreirinha, olha, da minha base. Esse último ponto aqui, ó, eu vou fazer ele bem aqui, ó, nesse espacinho. E faz o ponto alto. E vai ficando desse jeito aqui a nossa base. Cheguei aqui no final da minha carreira. Olha que lindo que ficou essa carreira aqui, ó, toda vazadinha. Aqui a gente já consegue observar que o nosso cropped já vai criando vida, né? Já dá pra ver que é um cropped. Então, cheguei no finalzinho, nós vamos virar a nossa peça. Vamos subir 3 correntinhas, que é a correntinha que representa o ponto alto. Vamos fazer mais uma para a gente poder dar um espacinho. Agora nós vamos colocar um ponto alto bem aqui, ó, em cima desse pontinho alto, ó. Isso, vai formando, deixa eu ver esse ponto, deixa eu desmanchar, que essa laçadinha acabou ficando aqui e me atrapalhou, ó. Então, deixa eu refazer aqui, essa laçadinha depois a gente vai esconder. Então, 1, 2, 3, 4 correntinhas, que uma vai ser para virada. Faz um ponto alto aqui em cima do segundo ponto alto da carreirinha de baixo. Faz uma correntinha de separação. No próximo ponto alto de base, faz um ponto alto e laça. Agora nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos altos. Então, nós vamos pular, sem fazer correntinha, sem nada, nós vamos pular esse ponto de base. Vamos para esse aqui, ó. Em cima desse pontinho aqui, nós vamos colocar uma sequência de 7 pontos altos. Todos aqui dentro no mesmo espacinho. Então, temos 3, 4, 5, 6 e 7. Feito isso daqui, ó, agora nós vamos espelhar isso aqui, sem fazer correntinha. Nós vamos pular esse ponto, vamos para esse e vamos fazer um ponto alto. Agora faz uma corrente de separação e faz um ponto alto em cima desse pontinho de base. Uma corrente de separação e um ponto alto em cima desse pontinho de base. Sem fazer correntinha, nós vamos pular um ponto de base. No seguinte, nós vamos repetir os 7 pontos altos. E assim, então, nós vamos trabalhar essa carreirinha até chegar ali no final. Então, nós temos 4. Desse jeito vai ficar a nossa carreira, ok? Então, eu vou finalizar a minha e eu já volto para mostrar para vocês. 3 e foi! Cheguei no finalzinho aqui da minha carreira. Olha, vai ficando dessa forma aqui o nosso lequinho. Vamos fazer as 3 correntinhas de virada. Para nós subirmos aqui o nosso primeiro ponto. Uma corrente que vai ficar de separação. E agora a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Coloca ponto sobre ponto, fazendo uma correntinha de separação. Até chegar aqui, ó.
nesse último pontinho aqui. Opa, agarrou. Esse ponto aqui, ó, nós não iremos fazer. Então, a gente vai fazer só até aqui. Porque agora a gente vai trabalhar em cima do lequinho. Em cima desse lequinho, nós vamos repetir os 7 pontos altos que fizemos na carreirinha de baixo e vamos fazer uma corrente de separação. Ó, em cima de cada pontinho de base desse lequinho, ó, nós vamos colocar um ponto alto e uma correntinha de separação. Um ponto alto e uma correntinha de separação. E vamos fazendo até chegar ali no finalzinho. Chegando no finalzinho, olha, nós vamos pular esse ponto e vamos fazer esse do meio aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó, porque nós não vamos fazer uma corrente para separar para vir para esse ponto. Então, terminou os 7 pontos altos aqui, ó, nós vamos laçar, pula um pontinho de base, vai para o seguinte, que é esse, justo esse do meio, e faz um ponto alto. Não faz correntinha de separação aqui, então vai para o lequinho, olha, faz um ponto alto. Aqui agora você vai fazer uma corrente de separação. E aí você vai repetir dessa forma até chegar ali no finalzinho da sua carreira. Eu vou fazer a minha enquanto você faz a sua. Cheguei no finalzinho da minha carreirinha, olha, e vai ficando desse jeito aqui, ó, a nossa carreira. Vamos virar a nossa peça. E aqui, então, a nossa última carreira dessa partezinha do nosso cropped. Vamos subir 3, 4 correntinhas e vamos fazer ponto alto em cima desse ponto da carreira de baixo. Uma corrente. No próximo ponto, ó, outro ponto alto. Uma corrente de separação. No próximo ponto, ponto alto. Resumindo, o que nós vamos fazer nessa carreira? A mesma coisa que nós fizemos nessa carreirinha de baixo aqui, ó, essa primeira carreira. Então, vamos fazer um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Colocando os pontos altos em cima do ponto alto da carreira de baixo. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, enquanto você faz a sua, e eu já volto para mostrar essa etapa concluída. Muito bem, cheguei aqui no final da minha carreira, tá? E agora nós vamos trabalhar a nossa lateral aqui, ó, tá? Do mesma posição do fio que você tá, ó, você só vai virar o seu trabalho e vai trabalhar desse jeito aqui agora. Então, vamos fazer essa mesma redezinha aqui, ó, desse lado. Então, você vai subir 4 correntinhas. Deixa eu soltar aqui. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Ó, em cima desse pontinho aqui, ó, você vai colocar a agulha e vai fazer o seu primeiro ponto. Uma corrente de separação. Vai para o próximo pontinho de base e vai fazer esse quadradinho. Uma corrente, vai para o próximo, um ponto alto, uma corrente. Bem aqui nessa divisãozinha, você vai colocar um ponto alto, uma corrente. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, em cima desses pontinhos de base, uma corrente. Pula um ponto de base e faz um ponto alto, para nós formarmos esse quadradinho. Até que altura desse lado aqui do bojo nós vamos fazer esse vazado? Até chegarmos na altura do nosso meio. Então, vai ser mais ou menos até aqui, olha, nessa alturinha aqui, ó. Se a gente medir, assim, a grosso modo, é nessa altura que nós vamos ter que trabalhar esse quadradinho aqui. Então, pula um de base e faz um ponto alto. Uma corrente, pula, no próximo faz um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto no próximo. Uma corrente e um ponto alto no próximo. Lembrando que a gente está pulando um pontinho de base. E aqui, ó, nós já temos mais ou menos uma altura do nosso entremeio aqui da junção dos nossos dois bojos. Feito isso, você vai virar a peça e agora vamos trabalhar nesse sentido, voltando. Sobe 4 correntinhas e em cima de cada ponto alto você vai fazer um ponto alto. Então, uma corrente de separação e um ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto alto.
Você vai fazer desse modo aqui até atingir o total de 12 carreirinhas, até atingir 12 carreiras dessa lateral. Quando você terminar de fazer as suas 12 carreiras, nós vamos fazer 3 carreiras de diminuições para a gente fazer a nossa alça de amarração. Então eu vou adiantar aqui as minhas 12 carreirinhas e eu já volto para mostrar para vocês como que nós vamos fazer a nossa diminuição para fazer a parte que vai amarrar nas costas. Quando você terminar de fazer as suas 12 carreirinhas, nós vamos fazer 3 carreiras de diminuição. Como que vai ser essa diminuição? Você vai fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Não vai fazer a corrente de separação aqui, ó. Então você vai grudar aqui no próximo ponto e vai fechar o ponto junto. Aqui, pelo fato de não ter aquela correntinha, esse ponto aqui a gente já vai diminuir ele. Então faz uma corrente de separação e vai até faltando 2 pontos para poder finalizar a carreira. Nós vamos fazer outra diminuição lá no final. Uma correntinha de separação. Aqui, ó, nós temos aqui agora faltando 2 pontos para nós finalizarmos a nossa carreira. Então nós vamos fazer aqui uma corrente de separação, vamos fazer um ponto alto pela metade nesse primeiro. É como se eu fechasse os 2 pontos altos juntos, dessa forma aqui, ó. Fechei, viro a minha peça, faço 3 correntinhas e agora ó, eu vou direto para cá, ó, porque eu vou fazer mais uma diminuição. Percebe que ele vai criando essa entradinha aqui, ó. Então vai fazer uma corrente de separação, um ponto alto e vai fazendo desse jeito até chegar ali no finalzinho, porque a gente vai ter que fazer outra diminuição. Aqui nós temos mais um ponto. Aí que agarrou o fio, pronto. Olha, então nós temos aqui, ó, esse ponto, esses 2 é um ponto. Então nós vamos fazer uma corrente de separação para separar esse desse. Então vamos entrar nesse ponto e fazer até a metade. Vamos entrar bem aqui, ó, no alto desse pontinho e vamos fechar os 2 pontos juntos. E aqui a gente diminuiu mais um pontinho. Vamos virar a nossa peça, vamos fazer 4 correntinhas, porque agora a gente não vai mais diminuir. Agora a gente vai trabalhar um total de 24 carreiras, fazendo essa quantidade de quadrados que eu vou contar aqui agora, para poder mostrar para vocês. Ó, aqui tem um ponto. Então ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Então você vai fazer 24 carreiras com 6 quadrados, que é justamente a parte que nós iremos fazer para poder amarrar nas costas. E do outro lado do nosso cropped, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui. A mesma coisa. E ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ele vai ficar desse jeito aqui, tá? A nossa lateral. Ó, aqui para você fazer a amarra nas costas. E agora eu vou mostrar para você como que nós vamos colocar essa franja aqui para dar esse charme, esse detalhe bem bacana aqui embaixo no seu cropped. Agora eu vou ensinar você como que eu coloquei a minha franja, tá? Para eu fazer essa franja, eu cortei 8 fios de 40 centímetros, vou dobrar ao meio. Eu vou demonstrar para você aqui nesse outro cropped aqui, olha. Você vai virar ele pelo avesso, deixa eu chegar esse aqui para lá. Você vai virar a sua peça pelo avesso, vai dobrar o seu fiozinho ao meio e você vai pegar uma agulha um pouquinho maior. A minha aqui eu tô usando o número 4,5, só para a gente poder abraçar essa quantidade de fio aqui, ó, e trazer aqui para dentro desse espacinho.
Trouxe para dentro, eu vou soltar e vou trazer isso daqui, tudo aqui para dentro. E aí você tem a sua franja, ó. Você vai do lado direito, ela fica com essa voltinha, tá? E aí você sempre posiciona a sua franja pelo lado esquerdo do seu cropped, porque do lado direito ele vai ficar dessa forma. Colocou todos os espacinhos, você vai colocar um espacinho e vai pular um. No próximo, coloca uma franja. Pula um espacinho, no próximo, coloca a sua franja. E aí você vai ter ela desse jeito daqui. Aqui você só vai pegar a sua tesoura e vai cortar na altura que você desejar. A minha franja, ela ficou com uma altura de 8 centímetros. Achei que ficou um tamanho bacana, mas vai ficar no gosto de cada um, ok? Agora eu vou ensinar você a fazer esse cordão aqui, ó. Você vai cortar uma tira de 3 metros. Na verdade, você vai cortar 3 tiras, né, dobrada. Você vai pegar uma tira inteira, 6 metros, e vai dobrar. Pega outra de 6 metros e dobra. Pega outra de 6 e dobra. Vai também usar a mesma agulha de 4,5, vai entrar aqui, ó, bem no meio dessa dobra aqui. Deixa eu usar esse outro modelo aqui para poder você entender como que a gente vai prender aqui esse cropped. Vai entrar dentro desse espacinho, olha, aqui no meio dessa alça que forma no meio do seu cropped. Você vai entrar aqui com a agulha, vai laçar, ficando com 2 laçadinhas na agulha. Então você vai laçar novamente e vai fazer uma corrente. Ela fica por dentro. Ergue um pouquinho, lasca, e aí você vai trabalhando correntes até chegar no finalzinho do seu cordão. Agora uma dica é você fazer as suas correntes folgadinhas, para que não possa ficar muito apertado e machucar na hora que for amarrar essa peça no pescoço. Então você vai fazendo a corrente até chegar lá no finalzinho do seu cordãozinho. E você vai fazer isso desse lado e também desse outro lado aqui. E aí você vai ter esse resultado final aqui, que é isso aqui, tá? Vai ter esse cordão. Esse cordão, ele vai ficar aproximadamente com um tamanho de 34 centímetros. E pra gente finalizar de tudo o nosso cropped, eu vou mostrar pra você só esse barradinho aqui, pra você deixar um acabamento super bacana no seu trabalho. O que que você vai fazer? Para fazer o barradinho, você vai colocar a agulha aqui, ó, bem no iniciozinho aqui, ó, da lateral do seu cropped, e vai fazer 4 pontos baixos. Ponto baixo, ó, você entra, pesca a laçadinha, sai, pesca de novo, tira tudo. E agora vai fazer um picô. 1, 2, 3 correntinhas para fazer o picô. Então você vem aqui, ó, na base do pontinho, pega essas 2 alcinhas, entra, laça, laça de novo e tira. Vai para o próximo ponto, você vai fazer um ponto baixo. E aí vai repetir aquela sequência de 4 pontos baixos e depois faz o picô de novo. 3 correntinhas, vem na base do ponto e faz o picô. Repete a sequência de 4 pontos baixos e faz o picô novamente. E aí você vai rodar fazendo dessa forma toda a sua extensão, aqui, passa por aqui, vem no próximo bojo e segue fazendo igualzinho nós temos aqui, ó. Tá? Esse acabamento é um acabamento opcional, quem quiser pode colocar, quem não quiser não precisa colocar, o seu bojo já vai ficar bacana também, tá? E aí você vai fazendo, contornando aqui o seu bojo e você vai tendo esse resultado que você tá vendo aqui. Croppeds de crochê são práticos e super charmosos. Inclusive, são peças queridinhas de muitas famosas brasileiras e até mesmo internacionais.
Sabia que você pode ter uma renda extra fazendo cropped de crochê? Esse cropped, por exemplo, ele tem um custo muito baixo com material, em média de R$ 35. E é uma peça que pode ser vendida por R$ 100 em média. E os materiais são materiais de super qualidade e estes você pode encontrar todos aqui na loja Selga.